Olá, meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos neste momento muito especial, um momento de nós expormos a palavra de Deus e vamos dar sequência à exposição da primeira carta de Pedro, algo que nós já temos feito alguns domingos em nossa igreja, um domingo à noite, mas hoje, em caráter excepcional, nós faremos a exposição dessa mensagem, da sessão de hoje, por meio desta gravação, que seguirá em nosso canal da Primeira Igreja Batista aqui de Três Pontas, nosso canal no YouTube. O texto que nós vamos estar meditando hoje, e que dá sequência à exposição da carta, está no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, e leremos os 3 primeiros versos deste capítulo. Portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a ter a sua Bíblia aberta em suas mãos, fazer a leitura juntamente comigo e mantenha ela aberta para que você possa acompanhar cada detalhe desse texto. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente ao seu coração. Esse, sem dúvida, é o meu desejo e a minha oração. Vamos fazer a leitura? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 3, apenas esses 3 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. A grande ideia nesta sessão é a seguinte: a palavra que nos fez nascer de novo é também a palavra que transforma nossos desejos e nos conduz ao crescimento espiritual. Eu vou repetir para que frise bem aí no seu coração. Diz assim: a palavra que nos fez nascer de novo é também a mesma palavra que transforma os nossos desejos e nos conduz a um crescimento espiritual. Meus irmãos, ao chegarmos ao capítulo 2 da primeira carta de Pedro, é importante nós percebermos que o apóstolo ele não está aqui iniciando um novo assunto. Nós temos em nossas Bíblias uma divisão entre capítulos e versículos. Porém, embora isso facilite a nossa leitura, no texto original, nos manuscritos, em que os autores redigiram essa mensagem, eles não existem, eles não estão presentes lá. Então, o pensamento de Pedro, ele continua exatamente de onde ele havia parado no texto anterior. O final do capítulo 1 e os versículos que nós aqui acabamos de ler, eles formam uma única linha de argumentação, mostrando como a graça de Deus transforma de maneira prática a vida daqueles que foram regenerados. Desde o versículo 13 do capítulo anterior, Pedro ele vem demonstrando as implicações práticas de um novo nascimento, de uma nova vida. Primeiro, ele chamou a igreja a viver em santidade, porque nós pertencemos a um Deus santo. Depois, ele exorta os crentes a viverem em um santo temor, em reverência diante deste Deus, lembrando que não fomos resgatados por ouro ou prata, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. E em seguida, Pedro então nos mostra que aqueles que nasceram verdadeiramente de novo, por meio da palavra viva e permanente, estes devem amar com sinceridade os seus irmãos. Amar com sinceridade e de todo o coração. É assim que ele nos descreve no texto anterior, do verso 22 ao verso 25. Em todas essas sessões que nós vimos, a lógica de Pedro é sempre a mesma. Deus, ele primeiramente age no coração e então este coração que foi transformado pelo agir de Deus, ele responde em obediência. É como um resultado da nova vida que Deus produziu
em nós. E é exatamente essa sequência que Pedro vai continuar agora. Veja que a primeira palavra do texto aí, no verso 1 do capítulo 2, é portanto. Isso significa que ele está ligando essa nova exortação nos versículos 1 a 3 do capítulo 2 a tudo aquilo que ele havia acabado de ensinar no capítulo anterior. Se formos regenerados pela palavra viva e permanente de Deus, essa nova vida ela não pode permanecer estagnada. A mesma palavra que nos gerou é a mesma palavra que continua nos sustentando ao longo dos nossos dias e nos conduzindo a um constante crescimento espiritual. Até aqui, Pedro ele mostrou que a graça ela produz esperança, produz santidade, temor reverente e também amor fraternal. Agora, o que Pedro está fazendo? Ele está acrescentando a essa lista de evidências indispensáveis de uma regeneração genuína, ele está acrescentando mais uma nova evidência. E que evidência é essa? Um profundo apetite pela palavra de Deus. Ou seja, esta é sem dúvida uma evidência de que alguém foi verdadeiramente regenerado, transformado. Além de viver em santidade, temor reverente e amor fraternal, um amor sincero pelos seus irmãos, agora Pedro acrescenta o profundo apetite pela palavra de Deus. O novo nascimento, queridos, ele não muda apenas o nosso destino eterno. Ele começa a transformar desde já os nossos desejos do presente. Deus, ele não está interessado apenas em modificar um comportamento externo. Deus, ele busca transformar aquilo que governa o nosso coração. É por isso que Pedro, ele inicia a passagem tratando primeiramente daquilo que precisa ser abandonado, antes de falar daquilo que deve ser desejado pelo cristão. A verdade que nós não podemos negar é que existem pecados que, se são abrigados em nossa vida, eles acabam por sufocar esta nova natureza e roubando de nós toda a vitalidade e apetite espiritual. Somente depois de remover todos esses obstáculos é que o apóstolo Pedro então nos chama, no verso 2, a desejar intensamente a palavra, o alimento por meio do qual Deus fortalece e amadurece os seus filhos. E ele conclui, melhor dizendo, mostrando que esse desejo, isso no verso 3, você pode observar aí na sua Bíblia, esse desejo ardente, esse apetite espiritual, ele não nasce simplesmente do dever, mas de uma profunda experiência com a graça de Deus. Queridos, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Ninguém é capaz de desejar profundamente aquilo que nunca experimentou. Somente continua desejando a Cristo e a sua palavra quem realmente já provou que o Senhor é bom. À luz disso, nós podemos organizar nossa exposição de hoje em 3 movimentos. E são 3 movimentos muito didáticos que são apresentados pelo próprio apóstolo aqui na escrita. Em primeiro lugar, nós veremos que o crescimento espiritual exige abandonar tudo aquilo que sufoca a nova vida. Isso está no verso 1. Em segundo lugar, nós vamos perceber que depois de ter abandonado tudo o que sufoca a vida, o crescimento espiritual ele depende de um intenso desejo pela palavra de Deus. Verso 2. E finalmente, no verso 3, nós veremos que esse desejo ele nasce da experiência com a bondade do Senhor. Se não vejamos, primeiro ponto, o crescimento espiritual exige de nós abandonar tudo aquilo que sufoca a nova vida. Pedro inicia essa nova exortação dizendo aí no verso 1: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A palavra, portanto, está ligando esse imperativo ao que ele acabou de afirmar no final do capítulo anterior. Porque nós fomos regenerados pela palavra viva e permanente de Deus, existe agora uma nova responsabilidade que é inseparável dessa nova natureza.
O Evangelho, queridos, ele não apenas nos concede uma nova identidade, ele inaugura uma nova maneira de viver, um novo procedimento. Veja que o verbo traduzido por livrem-se, aí no verso 1, usado por Pedro, ele significa literalmente despir-se de uma roupa. Pedro ele utiliza a imagem de alguém que retira uma veste velha e imprópria para poder vestir uma outra completamente nova. Essa figura aparece também nas cartas de Paulo e descreve a santificação como um abandono contínuo dos hábitos do velho homem. O novo nascimento, queridos, ele não elimina automaticamente nossa luta contra o pecado, mas inaugura uma vida marcada pela mortificação daquilo que pertence à velha natureza. É interessante a gente observar que os pecados que Pedro menciona, note bem, maldade, engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Pedro não está falando aqui de pecados que nós costumamos considerar aqueles escandalosos, pecados cabeludos, aqueles que causam um enorme constrangimento quando vêm a público. Pedro está falando de tipos de pecados que silenciosamente adoecem a comunhão da igreja. E é impressionante a ligação com o contexto anterior, né? Se você observar o verso 22 do capítulo 1, depois de ordenar que os irmãos amassem uns aos outros com sinceridade de todo o coração, Pedro agora está identificando aqueles pecados que destroem esse amor. A comunhão da igreja, queridos, ela raramente é destruída por grandes acontecimentos. Geralmente, ela é corroída por pecados que são cultivados discretamente no coração. E há ainda um detalhe importante. Pedro, ele repete a palavra toda. Toda maldade, todo engano, toda espécie de maledicência. Não existe, meus irmãos, espaço para uma convivência tolerante com esses pecados. A verdade é que a santificação, ela não consiste em administrar o pecado, mas em abandoná-lo. Muitas vezes nós queremos justificar os nossos erros, nossos pecados, dizendo: olha, pastor, esse pecado é difícil lutar contra ele, é algo que está diretamente ligado à minha personalidade. Eu tenho lutado para cada vez menos praticá-lo, mas para mim é muito difícil, inevitável. Queridos, não se trata de administrar pecados na nossa vida. Se trata de romper radicalmente com eles, tratá-los como graves e como parte de uma velha vida, de uma velha natureza. E como essa exortação de Pedro, ela continua profundamente atual, não é verdade? Nosso maior obstáculo ao crescimento espiritual nem sempre está em pressões externas, pressões que vêm de fora para dentro, mas muitas vezes naquilo que nós estamos alimentando dentro dos nossos corações. Um coração dominado pelo orgulho, pela inveja, pela hipocrisia. Sabe qual é o resultado disso? Ele gradualmente vai minando a sua vida espiritual e vai roubando de você o seu apetite pela palavra. E existe ainda um perigo ainda mais sutil que nós devemos destacar aqui. Depois de abrigarmos tanto esses pecados em nossos corações e termos nosso apetite pela palavra roubado, a vitalidade espiritual sendo minada por causa desses pecados, nós corremos um sério risco de nos aproximarmos das Escrituras, não para sermos corrigidos por ela, mas para confirmar aquilo que já decidimos pensar. Nos achegamos a ela para encontrar nela justificativas e respaldos para defender aquilo que nós decidimos abrigar em nosso coração. E quando isso acontece, sabe qual é o resultado? Nós deixamos de nos submeter à autoridade da palavra e passamos então a utilizar a palavra para sustentar os nossos próprios afetos. Pedro, ele nos chama exatamente ao contrário.
Antes de desejar um alimento espiritual, nós precisamos abandonar tudo aquilo que endurece o coração e que impede a ação santificadora da palavra. Segundo ponto que Pedro nos mostra nessa passagem é que o crescimento espiritual ele depende de um intenso desejo pela palavra de Deus. Depois de mostrar o que deve ser abandonado, todos os obstáculos que devem ser removidos, que impedem o nosso crescimento espiritual, Pedro então apresenta aquilo que deve ocupar o lugar do pecado. Ele diz no verso 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A santificação, ela nunca consiste apenas em deixar determinadas práticas. Ela envolve também desenvolver novos afetos. Não se trata apenas de abandonar a velha natureza, mas de assumir também uma nova natureza no lugar. E a figura utilizada pelo apóstolo aqui, ela é extremamente expressiva. O recém-nascido. É interessante observar que nenhuma criança que acaba de nascer, ela precisa ser ensinada a sentir fome. Sentir fome é um processo natural da vida. É uma evidência de que essa criança verdadeiramente nasceu e está viva. Sentir fome é algo natural. O desejo do leite acompanha o nascimento. E é da mesma forma que Pedro ele afirma que aquele que nasceu espiritualmente de novo, ele deve desenvolver um intenso desejo pela palavra de Deus. O ponto aqui da comparação de Pedro é diferente, por exemplo, do autor dos Hebreus, no capítulo 5, final do capítulo 5, quando ele fala a respeito de leite, mas para ali definir o grau de maturidade daqueles irmãos. Pedro, de modo diferente, ele usa a mesma figura do leite aqui, não para falar de maturidade, mas da intensidade do seu apetite. Quando ele utiliza o verbo deseja, aqui ele usa a expressão desejem de coração o leite espiritual puro, verso 2, ele está colocando este verbo no imperativo. Isso significa que Deus ele ordena esse desejo, porque a regeneração ela produz em nós uma nova disposição interior. O coração, queridos, humano, ele está configurado para sempre desejar alguma coisa. A questão é, qual será o objeto desse desejo? A graça, ela não muda apenas aquilo que fazemos. Começa a transformar aquilo que nós amamos. O leite espiritual aqui, puro, nesse contexto, é a própria palavra de Deus. No final do capítulo anterior, Pedro afirmou que nós fomos regenerados pela palavra viva e permanente. E agora, ele ensina que essa mesma palavra é o alimento pelo qual nós crescemos. Ou seja, aquilo que outrora nos gerou em uma nova vida, é o mesmo instrumento usado por Deus para continuar transformando e sustentando a nossa vida em direção a um constante crescimento espiritual. E essa é uma verdade essencial para a vida cristã. Nós, queridos, nunca ultrapassamos a necessidade das Escrituras. Não existe em nossas vidas um determinado estágio em que chegamos, no qual o Evangelho se torna algo elementar e então outros recursos passam a produzir maturidade. Até mesmo aquele cristão mais experiente, mais vivido, ele continua ainda dependendo da mesma palavra que ele ouviu no início da sua caminhada. Pedro, ele também destaca que esse alimento, ele tem uma característica, um adjetivo. Ele diz, é um alimento puro, isto é, sem mistura. E isso nos lembra que nada pode substituir a suficiência das Escrituras. Não são as experiências, não são as tradições, nem opiniões humanas podem possuir o poder para produzir crescimento que somente a palavra de Deus pode operar em nós. Nós podemos acumular muito conhecimento religioso
sem sermos transformados. Isso se nós nos aproximarmos da palavra de Deus apenas para ficar confirmando nossas próprias ideias. O verdadeiro discípulo, ele permanece diante das Escrituras com humildade. Ele está sempre disposto a ser confrontado, corrigido e moldado por Deus. É por isso que Pedro ele afirma que é por meio da palavra que crescemos para a salvação. Ele não está aqui dizendo que a salvação depende das nossas obras, mas que Deus ele utiliza da sua palavra como principal instrumento para amadurecer aqueles que foram regenerados pela sua graça. Por fim, o último ponto que Pedro nos apresenta, terceiro ponto, é que todo esse desejo pela palavra de Deus tem uma origem. De onde vem esse desejo ardente por esse leite espiritual puro, que é a palavra? Pedro vai nos ensinar no verso 3 que ele tem origem da experiência com a bondade do Senhor. Pedro conclui dizendo, eu vou usar aqui a tradução Almeida, que é a tradução que muitos utilizam. Ele diz, se é que vocês já provaram que o Senhor é bom. E nesse caso eu até prefiro ficar com a tradução da NVI, que já afirma para nós, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. E aqui, longe de expressar algum tipo de dúvida, Pedro, com essa afirmação, ele pressupõe uma realidade já experimentada pelos seus leitores. O apóstolo, ele está dizendo, já que vocês provaram a bondade do Senhor, continuem desejando o alimento que Ele lhes oferece. E essa expressão aqui, já que vocês provaram que o Senhor é bom, ele nos remete exatamente ao Salmo 34. Provem e vejam como o Senhor é bom. Pedro ele está nos lembrando que a vida cristã ela não se resume apenas a um conhecimento intelectual das verdades bíblicas. A fé nos conduz a uma experiência profunda com a graça de Deus em Cristo. O desejo pela palavra nasce não de nós mesmos, mas nasce nela própria, na própria palavra de Deus. É nela que nós encontramos novamente aquilo que um dia conquistou o nosso coração. É justamente por isso que Pedro ele utiliza essa linguagem do paladar. Provem. Ninguém precisa ser convencido a voltar ao alimento que lhe trouxe a vida. O coração, ele sempre retorna aquilo que ele considera o seu maior bem. E assim acontece com o cristão. Quanto mais ele experimenta a bondade de Cristo, mais ele deseja permanecer diante da sua palavra. E isso, queridos, também revela porque tantas vezes nós perdemos o apetite espiritual. Porque o problema nem sempre é a falta de tempo para ler a Bíblia, mas muitas vezes é a competição pelos nossos afetos. Quando outras coisas ocupam o lugar que pertence somente a Cristo em nossa vida, até mesmo nossas convicções, preferências, tradições, tudo pode se tornar um ídolo em nosso coração. Nós continuamos lendo a Bíblia, mas já não permitimos mais que ela exerça autoridade sobre nós. Buscamos apenas justificativas para preservar aquilo que já decidimos manter em nós, em nosso coração. Pedro encerra essa pequena sessão mostrando uma progressão extraordinária. Veja, primeiro nós devemos abandonar aquilo que sufoca a nossa vida, tudo aquilo que se torna um obstáculo em nosso caminho, que nos impede de crescer espiritualmente. Todos aqueles pecados que nós muitas vezes não julgamos serem graves, prejudiciais, tentamos administrá-los em nossa vida. Precisamos romper com eles para depois, verso 2, nos alimentarmos da palavra com intensidade, com desejo profundo, para que a nossa vida cristã ela seja sustentada e ela possa experimentar um crescimento adequado. E por fim, nós vamos descobrir, à medida que nos alimentamos dessa palavra,
que todo esse desejo, todo esse apetite espiritual, ele nasce de uma experiência profunda com a bondade do próprio Cristo. O crescimento espiritual, portanto, ele não começa em nós mesmos. Não começa na nossa força, no nosso esforço pessoal, na disciplina, mas ele começa na graça de Deus. É porque conhecemos a bondade do Senhor que voltamos continuamente à sua palavra, e é por meio desta mesma palavra que continuamos sendo transformados à imagem de Cristo. Eu gostaria nesse momento deixar algumas aplicações pastorais ao seu coração. Depois de contemplarmos esta passagem e essas lições preciosas que ela nos traz, eu gostaria de destacar aqui 3 aplicações para a nossa caminhada cristã. Em primeiro lugar, preste bastante atenção. Examine honestamente se existe algo em seu coração que tem sufocado o seu crescimento espiritual. Pedro dirige essa exortação não ao mundo lá fora, não aos incrédulos, não aos ímpios. Ele dirige essa exortação à igreja, mostrando que até mesmo aqueles que um dia nasceram de novo precisam continuamente mortificar o pecado na carne. A maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. Queridos, esses não são pecados pequenos. Eles carregam poder para endurecer um coração. Eles enfraquecem a comunhão e pouco a pouco vão minando a vitalidade da sua vida espiritual e vão roubando o seu apetite pela palavra de Deus. Em segundo lugar, pergunte a você mesmo, qual tem sido o verdadeiro alimento da sua alma? A gente vive o tempo todo cercado por tantas informações, são redes sociais, internet, vídeos, são opiniões de intelectuais ou pseudo-intelectuais, conteúdos religiosos estão nos cercando o dia inteiro. A verdade, queridos, é que nada substitui a palavra de Deus. Nós não crescemos porque sabemos mais, adquirimos mais conhecimento intelectual. Nós crescemos espiritualmente porque nos sujeitamos com humildade à palavra de Deus, porque ela é a autoridade sobre a nossa vida. O verdadeiro discípulo, ele nunca se aproxima das Escrituras para confirmar suas próprias ideias, mas para ser corrigido, para ser moldado, para ser transformado por ela. Sempre que as nossas preferências se tornam maiores que a autoridade da palavra, nós revelamos que algum ídolo encontrou lugar em nosso coração. E finalmente, quero convidar você, nesse momento, a examinar os seus afetos. Pedro, ele não está aqui perguntando se a sua leitura anual da Bíblia está em dia. Pedro, ele não está perguntando se você está apenas lendo a Bíblia. Pedro, ele está aqui preocupado com o que é que você tem desejado mais. Você tem desejado mais a palavra de Deus? O que mais tem ocupado os seus pensamentos? O que mais tem despertado os seus afetos, sua alegria? Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Aquilo que mais desejamos revela aquilo que realmente adoramos. Aquilo que mais desejamos revela aquilo que realmente adoramos. Maturidade cristã, crescimento espiritual, não consiste apenas em abandonar o pecado, mas em encontrar em Cristo uma satisfação maior do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer. Ao final dessa passagem, Pedro, ele nos apresenta um retrato simples, mas profundo da vida cristã. Aquele que nasceu de novo abandona aquilo que pertence ao velho homem, alimenta-se continuamente da palavra de Deus e persevera porque já experimentou a bondade do seu Senhor. Perceba a ordem do texto. Crescimento espiritual não começa no esforço humano, mas na graça de Deus. É porque nós fomos regenerados que agora podemos abandonar o pecado. É porque Deus transformou os nossos afetos que nós podemos agora desejar a sua palavra. É porque nós provamos da bondade de Cristo que continuamos voltando às Escrituras para encontrar nela o alimento da nossa alma.
talvez alguns de nós precisem reconhecer que o problema da nossa estagnação espiritual não seja a falta de recursos, mas seja a direção dos nossos afetos. Outros, talvez, precisem admitir que têm se aproximado da palavra apenas para defender suas convicções, mais do que para se submeter à voz do Senhor. Mas eu tenho que lhe dizer, há esperança para todos nós. Pedro escreve a pessoas que já haviam sido alcançadas pela graça. E o mesmo Cristo que nos deu vida, Ele continua restaurando os nossos afetos, alimentando a nossa fé e nos conduzindo a um constante crescimento espiritual. Que o Senhor nos conceda, então, um coração humilde para abandonar aquilo que entristece o seu espírito. Que desperte em nosso coração uma fome cada vez mais ardente pela sua palavra e uma alegria crescente em contemplar a bondade de Cristo. Que a marca da nossa caminhada, da nossa jornada por esse mundo, da nossa vida, não seja apenas o dia em que nós decidimos começar a seguir a Cristo, mas seja o fato de continuarmos dia após dia, desejando conhecê-lo mais profundamente, até o último dia em que a nossa fé dará lugar à visão. Que Deus nos abençoe.